vossa salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Aleluia, 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 aleluia. Quem ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós concluímos hoje a leitura do profeta Miqueias. Nós começamos a ler há alguns dias e terminamos essa leitura com uma promessa. O profeta Miqueias, aquele profeta contemporâneo de Isaías que veio do interior para profetizar contra as injustiças que o povo de Deus estava cometendo, sobretudo os mais poderosos. O povo estava cometendo injustiças contra o seu próprio povo, contra o seu próprio sangue. Havia muita maldade em Israel, e era isso que ele denunciava. Inclusive, ele disse que se não houvesse conversão, seriam destruídos, deportados. E agora, depois de ter profetizado contra todas essas maldades que o povo de Deus estava cometendo, ele vem com uma palavra de esperança, porque é sempre assim, a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é infinita, e ela sempre deixa um espaço para o retorno, um espaço para a conversão, para a mudança de cenário a partir do arrependimento. Então, o que vocês estão fazendo, os pecados, os inúmeros pecados que vocês têm cometido, os crimes que vocês têm cometido, estão levando esta nação para esse lugar, o lugar da destruição, da vingança de Deus. Mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, voltarem atrás, tudo será diferente. Então, Deus não é vingativo, Ele não é rancoroso. O que Ele quer, de fato, é a nossa conversão. E quando Ele permite castigos, é para essa finalidade. Quando Ele permite os exílios, as deportações, as destruições que acontecem ao longo da história do Antigo Testamento,
é para a conversão do povo. Quando vêm as serpentes venenosas no deserto, né, que começam a matar o povo de Deus que estava murmurando contra Deus e contra Moisés. Deus permitiu aquilo para que o povo abrisse os olhos e parasse com a murmuração e se convertesse. Então veja o que o profeta diz: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Então começa com uma súplica, pedindo a Deus, que é pastor, que volte a ser pastor daquele povo. Apacenta com o cajado da autoridade. Cuide desse povo, essas ovelhas perdidas, esse rebanho disperso pela mata, reúne novamente. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. Ou seja, que volte a desfrutar da terra, da herança prometida a Abraão e aos seus descendentes. E como nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Então ele retoma a imagem do Egito, onde o povo era escravo, dependente do faraó, não tinham autonomia para viverem a fé, não tinham autonomia para continuarem perseguindo a promessa de Deus, estavam parados no cativeiro. Então Deus veio com grandes prodígios, com grandes sinais. Nós sabemos quantos foram os sinais, quantas foram as intervenções de Deus para o povo conseguir sair do Egito. Então ele recupera isso, dizendo: como naquela ocasião, faze-nos ver prodígios, novos prodígios. Quer dizer, que o povo saia da escravidão, que o povo saia do pecado. E ele continua: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Então Deus apaga a iniquidade, esquece o pecado. Como eu disse, ele não é rancoroso. Ele nos purifica, ele nos lava de nossos pecados e não fica jogando isso na nossa cara. Às vezes, dentro do casamento, né, acontece muito de um cônjuge errar e o outro ficar a vida inteira jogando aquele pecado na cara dele. Isso não é obra de Deus. Isso não é coisa de Deus. Porque o acusador é outro. É o inimigo de Deus. É o demônio. Então, abrindo um parênteses aqui, né? Se você tem costume de ficar recuperando o pecado do seu marido ou da sua esposa toda vez que há um desentendimento, você recupera aquele pecado e joga na cara dele ou dela, você está fazendo algo que não é de Deus, é de Satanás. Isso é demoníaco, porque tudo que Deus faz, como ele age, como ele pensa, deve ser assim que nós devemos fazer, agir e pensar. Se eu faço diferente, se eu ajo diferente, eu não estou agindo conforme Deus, mas conforme o inimigo de Deus. Então, jogar na cara, ficar com rancor, com mágoa, ficar requentando isso toda vez que há oportunidade de uma discussão, é demoníaco. Nunca se esqueça disso. Quando vier a tentação: mas lá no passado eu sei o que você fez, você acha que eu esqueci? Você já perdoou. Você está com a pessoa ainda, então não fale mais sobre aquilo.
No versículo 19, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, que como jurastes a nossos pais desde os tempos remotos. Essa imagem de jogar os nossos pecados no fundo do mar, mais uma vez recupera aquela ideia do mar aberto e o faraó com as suas tropas, né, se afogando naquele mar, enquanto o povo passa a pé enxuto. Faraó e as tropas, ou o Egito, simbolizam o pecado. Ou seja, eu vou lançar no fundo do mar os vossos pecados. Aqui eu concluo essa reflexão, né, dessa promessa que Miqueias faz, que é também uma súplica a Deus em favor do povo, onde ele apresenta a misericórdia de Deus, ele apresenta como Deus está aberto a nos acolher, se nós nos convertermos de qualquer pecado. Eu aproveito para, mais uma vez, falar sobre o sacramento da reconciliação. Hoje nós podemos experimentar essa realidade no confessionário. No confessionário, se você estiver arrependido, mesmo que não seja um arrependimento perfeito, que a igreja chama de atrição, mesmo que seja um arrependimento por medo do inferno e da condenação, que não é perfeito, porque o arrependimento perfeito seria aquele que considera o amor a Deus. Porque eu amo a Deus, eu ofendi a Deus e é por isso que eu me arrependo, que é a contrição. Mas mesmo que seja por medo, mesmo que seja porque eu não quero ir para o inferno, ou seja, a atrição. Se eu for arrependido, se eu confessar integralmente os meus pecados, se eu receber a absolvição, claro, com o desejo de lutar contra aquele pecado, com o propósito de lutar contra aqueles pecados, cumprir a penitência, eu vou receber o perdão de todos os meus pecados. Serão lançados no fundo do mar toda e qualquer coisa que eu tiver feito. Então a experiência com a misericórdia de Deus, que não desiste do povo de Deus, apesar dos seus inúmeros pecados, que não desiste de ninguém, inclusive de mim, eu faço no confessionário. E eu posso dizer que, embora nossa paróquia atenda muitas confissões, não chega nem perto do que deveria ser. Não chega nem perto. É muito menos, está muito longe do que deveria ser. Nós deveríamos ter filas gigantes para a confissão. E não porque seja fácil julgar o coração das pessoas, porque não se trata disso, mas julgar as atitudes. No último final de semana, nem era o Brasil que estava jogando, e a quantia de gente que faltou missa para assistir jogo, não está escrito. Sem falar de quando o Brasil jogou. Foi muito mais. Então, se eu falto à missa para assistir jogo, se eu falto à missa por qualquer outro motivo que não seja um motivo grave, isso demonstra que as fragilidades são muito maiores. Porque o negócio mais fácil eu não estou fazendo, imagina o mais difícil. Ali a gente já percebe como as pessoas precisam da misericórdia de Deus, precisam da confissão. Então você que me ouve pela rádio, pelo YouTube, você que está aqui, que esteja precisando de reconciliação, não porque sente que esteja precisando, mas porque sabe
à luz da palavra de Deus, sabe que fez coisas erradas, procure o padre e se confesse. Tem confissões agora até às 9 da manhã, depois das 5 às 7 da tarde tem confissões. Quinta-feira tem confissões de manhã até às 9, depois das 5 da tarde até às 8 da noite tem confissões também. Outros dias basta você marcar para ser atendido, nos outros dias da semana, mas procure o confessionário. Experimente a misericórdia de Deus. Deus não guarda rancor. De repente você pensa assim, eu não vou me confessar porque não tem jeito. Porque eu vou cair de novo, eu sei, eu me conheço, eu já estou cansado de me confessar e cair de novo. Não desista. Se Deus não desiste de você, você também não deve desistir de você. Deve continuar lutando até o fim, até que consiga sair desse lugar. Até que consiga superar os seus pecados, os seus limites. Continue apostando na misericórdia de Deus que você vai ganhar. Não é uma aposta que a gente pensa assim, podemos ganhar ou perder. Não, se eu aposto na misericórdia de Deus, eu vou ganhar. Continue buscando. Não como quem abusa da misericórdia de Deus, mas como quem confia na misericórdia e está disposto a lutar com todas as forças para ser uma pessoa melhor, mais agradável ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.